tá? Muita gente pensou que era piada de 1º de abril, mas vamos conversar com o Givaldo Alves. Cara, obrigado por vir aí também trocar essa ideia comigo. Ainda mais assim, que foi meio em cima da hora assim que a gente conseguiu agendar, cara. Mas obrigado por vir aí. Cara, eu que agradeço. E uma coisa legal, igual você falou, dia 1º de abril, o dia da mentira deixou de existir. Hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia da verdade, hoje é o dia da verdade. Bom, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu falar pra vocês que você pode mandar uma mensagem pra gente ler no final do programa aqui, tá? Pode mandar uma mensagem pro Givaldo, pra mim ou pro Flávio. A gente vai ler aqui no final, tá? E você também pode resgatar o emblema de hoje, tá? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caraca, ficou maneiro, olha lá. Esse daí você tem 24 horas para resgatar esse emblema e até porque a gente vai parar de emiti-lo depois desse período, tá bom? Então entra lá em nv99.com.br/resgatar e usa o código Maestro das Palavras, tá bom? É totalmente de graça o perfil, você só precisa ter um perfil na plataforma que também é totalmente de graça. Então, pô, não vacila, não perde tempo e vai lá, tá bom? Pô, ô Givaldo, cara, bom, tu acabou recebendo aí uma atenção no Brasil absurda que eu imagino que para você mexe um pouco a cabeça, porque, para ser sincero, eu imagino que você nem sabia o que estava acontecendo e foi descobrir depois, porque aí começou todo mundo a te procurar e tudo mais e tal. Você estava, eu não sei como é que você está hoje, a gente vai falar sobre isso já já, mas você era um cara que estava em situação de rua, de repente você entrou na casa de todo mundo, cara. Como é que tá sendo isso para você? Cara, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Parabéns por toda a estrutura. Esse local é um local santo de informação. É uma coisa muito nova, porque tem hora que eu ainda não acredito direito. Mas em situação de rua eu tive muitas experiências, diversas. Porém, existe no DF casas de apoio de passagem, que é por coordenação POP, CRAS, CREAS, instituições governamentais com apoio do Distrito Federal. Então, o cara pode ficar numa dessas casas por 3 meses. Naquele dia, eu havia me desvencilhado, não queriam me desconstituir da minha adesão ao programa. Eu estava no Instituto Tocar, porém, fazia 4 meses exatamente, então já extrapolei 1 mês. Mas aí... Tu queria sair? Eu queria sair. Tá. Eu pensei comigo assim, existem coisas de apoio, auxílios, por assim dizer, no Distrito Federal, e o Distrito Federal é de um jeito de mais amparo, mas em outros locais também. Acontece que eu saí já desligado, por insistência própria, eles não queriam me desligar. Eu pensava, eu e meus ir até a coordenação máxima, o Centro Pop, fazer pedido de alguns auxílios e me ingressar em outra casa para ganhar estadia de mais 3 meses, que é casas de passagem. Mas tu queria sair dessa casa para ir para outra casa? Exato. Mas por quê? Porque é 3 meses o programa e eu estava já há 4 meses. Então eu achei que qualquer hora eu poderia ser desligado. Então eu pensei... E aí ficar totalmente desamparado. Isso, e ponderei. As ruas é muito sofrido. Converso com pessoas na rua o tempo todo, no caso no DF, né? Agora não estou lá, para que eles saiam da rua, porque, cara, um negócio sofrido. Você pode ser vítima de várias coisas, principalmente porque nas ruas as pessoas fazem uso de muitas coisas, e aí por um instante qualquer, igual eu já tive a cabeça rachada 2 vezes estando na rua, e aí eu percebi que as pessoas fazem uma coisa inconsequente. Mas por que te bateram? Não é que ela quer. Nessas vezes aí que te racharam a cabeça. Cara, certa vez em Luiz Eduardo, que é a cidade a qual eu conheci as ruas, fomos até uma casa de abrigo que se denomina Dona Maria e apoio do padre local, que eu não reconheço o nome agora, e pegamos comida. Aí voltamos para a praça, estava uma festa maravilhosa, em frente à igreja matriz tem quiosques, então cidadãos e cidadãs, crianças vão brincar, aquele momento leve, descontraído do final do dia e tal, tomar uma, sabe? E daí, então, com a comida, um amigo falou para mim, cara, eu não me satisfiz. Eu falei, cara, eu não estou com fome, a minha comida está ali, pode pegar. Não, pega, pode pegar. Aí estava tocando a música do Bruno e Marrone, são 7 mulheres para cada homem. E nós estávamos em, sei lá, se 10 homens, alguns, todos em situação de rua, e uma única mulher. E ela falou, são 7 homens para cada mulher. Eu não consegui guardar a língua, vi que é um negócio muito perigoso. Eu falei, aí inverteu a ordem da música, só isso, cara.
Aí eu tive a experiência de ter a cabeça rachada a primeira vez. Mas tu falou isso e um cara veio e rachou tua cabeça? Veio alguns... Era esposa cara. de alguém? Não, aí eu não sei, era a pessoa que eu estou ali poucos dias na rua, mas apenas, para mim, era uma situação corriqueira e normal, sabe? Porque é uma coisa normal falar, o direito da fala. Então, e ouvir, e o direito de ouvir, né? Porque a partir da hora que eu falo, eu tenho o direito também da crítica. Pessoas podem aceitar uma fala, ou pode prorrogar uma interrogação, ou sei lá, de formas assim diversas. Então eu saí muito triste dali. Mas, cara, ele jogou uma pedra igual um paralelepípedo. O nome dele é Rony, não consigo esquecer, já que eu lembrei do fato agora. Faz um tempo isso. E eu estou no DF já há 1 ano e pouco, então faz realmente um tempo. Tu não é de lá? Não, eu sou baiano de Pilão Arcado, cara. É? Pilão Arcado, Então, Bahia. me conta um pouco da tua história. Tá bom, você nasceu na Bahia. A tua pergunta me faz eu contar. Então, assim, você nasceu na Bahia e você como é que era a tua vida lá na Bahia? Cara, olha, em Pilão Você tem Arcado... o quê? 40 e poucos anos? 48. 48. Eu nasci no dia 7 de março de 1974, às 3h45 da manhã. Se não fugir a minha memória, foi isso antes de eu casar que eu li, porque fica aderido ao relatório de casamento. Tu casou? E aí, no divórcio, eu pedi o comprovante, eu pedi o meu registro de nascimento, não pode mais, então é um certificado de divórcio autenticado, ou homologado, por assim dizer. Então, cara, eu nasci naquela ilha em Pilão Arcado, em 74, e houve umas chuvas, que só depois de muitos anos eu vir a entender isso, porque eu tenho uma imagem comigo que é minha, única, ninguém tira de mim. Já falo sobre ela. Abriram as barragens de Sobradinho, segundo me constam, e fomos resgatados por rebocadores. São balsas ou lanchas superpotentes que empurram balsas e contêineres de grãos, Rio São Francisco, acima ou abaixo. E ali agora a imagem ficou eu no colo de alguém, eu não sei quem, mas ficou na minha cabeça eu olhando para aquela tromba de água gigante. Então, no ano de 89, eu acho que nós fomos, não sei se para Bom Jesus da Lapa, meu pai tinha umas terras nas Agrovilhas 18, perto de Bom Jesus da Lapa, mas do outro lado, plantação de algodão, ele limpava madeira, derrubava e limpava no machado para fazer tormentos da linha do trem. Então, eu tive aquela experiência, sabe? Mas eu era muito novo. Então, acontece que moramos em Botirama. Eu tenho uma irmã enterrada lá, minha primeira irmã nessa vida. Moramos em Xique-Xique, moramos na Barra, e de Xique-Xique meu pai foi para São Paulo em 89. Aí houve um negócio meu pai tinha uma lancha, e ele tinha um carreto para Pilão Arcado, que é a cidade que eu nasci, e ele mandou eu fazer esse carreto. E aí eu aproveitei para conhecer parentes que eu não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia. Fazer esse carreto, mas você tinha que idade nessa época aí? Tu já estava dirigindo? Cara, aí eu estava mais ou menos... 89, eu não vou precisar direito da matemática. Mas tu foi dirigindo? Não, claro, Tá. A lancha era do meu pai e eu era o cara. Entendi. Perto de 14 para 15. Tá. Aproximado, se eu errar. Tá. E aí eu vi que a cidade de Pilão Arcado é maravilhosa. Eu pude andar nas ruínas da cidade, que era portuária. Aí descobri que a cidade era alguns quilômetros, lá falamos léguas, adentro do porto. E tem uma coisa hilária, cara. Tem um pico de uma pedra que nasce no leito do rio, entre aquela ilha grande onde eu nasci com uma parteira e a minha mãe, e a cidade portuária, que é Beira-Rio, do outro lado. Mas a distância é longínqua, que você... Não dá para desvencilhar a ideia de você olhar de um lado e saber se é um animal ou uma pessoa. E aquela pedra ela sai igual uma pirâmide, sai do leito da água e ruge a correnteza do Rio São Francisco. E no lado do porto tem pedras assim gigantescas, cara, a serra, que nasce da água, do leito do rio, e parece uma tábua, porque tem rachaduras gigantes, cara. E lá em cima tem um matinho, assim, um limbo, sabe? É uma coisa impressionante, eu achei. Então, de 89, eu estava em São Paulo. Entendi.